Vou começar com uma palavrinha de bom dia, né? Desejar a todos que estão aqui, todas, um excelente dia. Essa conversa, eu espero que traga alguns esclarecimentos, também possa tirar algumas dúvidas, principalmente entre as relações que são traçadas aí entre psiquiatria e autismo, no decorrer da história, hoje em dia, como isso está funcionando, falar um pouco desse profissional que é o psiquiatra dentro do atendimento multidisciplinar, né? Isso já foi colocado lá no Instagram, um pouco de como vai ser esse roteiro da conversa de hoje. Isso está sendo realizado de uma forma online, gratuita, né? Com base em muita boa vontade da doutora Inayá, de receber esse convite, de trazer as informações, a própria vivência para cá. E é isso, eu espero realmente que a gente tenha uma hora proveitosa, né? Essa palestra, essa roda de conversa, ela tem uma duração de mais ou menos uma hora e eu espero que a gente possa aprender e trocar informação por aqui. Lembrando que amanhã nós temos a doutora Raíssa Rocha, que é neuropediatra e também vai falar um pouco sobre a perspectiva, né, dessa função dentro da equipe multidisciplinar que acompanha pessoas dentro do espectro autista. Bom dia, doutora. Bom dia! Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou Inayá, que me falou. Podem chamar de Ina, que eu sei que é um nome complicado, então indo para facilitar a nossa vida. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência. Atuo hoje em Santo Jesus, como psiquiatra tanto da infância e adolescência quanto psiquiatra clínica geral. E estou disponível aqui para a gente bater um papinho sobre esse papel da psiquiatria, o contato com as outras especialidades, né, o contato multidisciplinar que a gente sabe que é, na verdade, a grande riqueza num tratamento de uma criança no espectro autista, né? Que sozinho a gente não chega a muito lugar, não. É verdade. E para falar um pouquinho dessa relação, né, eu pensei de você começar explicando para a gente, trazendo para a gente um pouco desse percurso histórico, né, que assim a psiquiatria ela aparece primeiro em todas as palestras ou cursos que a gente vai atendendo, né, na trajetória como pais, como profissionais, a gente vê que o DSM está lá em primeiro lugar, né? Ou que muito se conta das histórias das tentativas de diagnóstico, né? Então, assim, como é essa história mesmo? Como é que a psiquiatria foi importante dentro da história dessas pessoas do transtorno do espectro autista? A primeira vez que o termo autismo surgiu na medicina, né, na psiquiatria, na medicina em forma geral, porque antigamente psiquiatria e neuro estavam muito intricados, né, não tinha muita diferenciação, a gente não sabia até um dia o outro. A primeira vez que surgiu a palavra autismo foi lá em 1810, com um Bleuler que, na verdade, não estava falando sobre o autismo em si. Ele foi fazer um tratado de descrição da esquizofrenia e usou o termo autismo como um dos sintomas da esquizofrenia, né? Era o sintoma que validava a questão da dificuldade de interação social em pacientes com esquizofrenia crônica, ou seja, aqueles pacientes que já vinham ali adoecidos há muito tempo e que não tinham só os sintomas positivos da esquizofrenia, que são alucinações, delírios, mas também o que a gente chama de sintomas negativos, que é o embotamento afetivo, a dificuldade de interação social, o apragmatismo. Então, a primeira vez que a gente viu esse nome, né, autismo, aí na medicina, foi lá em 1810. Foram mais de 100 anos depois que o autismo, como o precursor que a gente entende hoje como autismo, surgiu em 43 com Kanner, Leo Kanner. Ele era um médico pesquisador da Alemanha e foi a primeira pessoa a descrever o autismo não como a gente entende hoje, mas sim como o que a gente entendia aí durante muito tempo, né? Kanner, ele através de um estudo de 11 casos, ele acompanhava 11 crianças, que ele conseguiu caracterizar, né, com os critérios que na época eram necessários. Então ele descreveu esses 11 casos de crianças que
tinham uma dificuldade de interesse social, muito importante, prejuízo da sociabilização, muito importante. Ele descreve como crianças que tinham mais interesses em objetos do que em pessoas, que tinham uma dificuldade importante na aquisição da linguagem. E quando a gente fala em linguagem aqui, não é apenas a linguagem oral, mas também a linguagem não oral, né? E ele escreveu e chamou de autismo infantil na época. Como lá em 1943 a gente não tinha internet, os médicos não se comunicavam, não dava para mandar um e-mail e chegar na mesma hora e saber o que estava acontecendo. Só depois é que foi descoberto. Kanner fez essa pesquisa na Alemanha, mas quase que ao mesmo tempo que Kanner, na Áustria, a gente tinha Asperger, que estava também fazendo um estudo de casos com crianças que tinham muito dos aspectos que Kanner tinha descrito, só que não tinham atraso de linguagem, né? É o que a gente entendeu por muito tempo como a síndrome de Asperger. Então, a gente teve Kanner na Alemanha e Asperger quase que ao mesmo tempo, criando aí os critérios que por muito tempo basearam, que por muito tempo não, na verdade, que a base desses critérios até hoje é o que serve de parâmetro para o que a gente entende hoje como autismo, né? E aí, muito se caminhou, desde lá de 43, quando os critérios, né, foram ajustados, quando foi falado sobre o autismo infantil e sobre a síndrome de Asperger. E mais recentemente, a gente teve a criação dos DSMs, né? Até o DSM-4, a gente entendia o autismo, né, como os transtornos do desenvolvimento, ele era dividido em alguns transtornos, né? O DSM-4, ele trazia separadamente o autismo, a síndrome de Rett, a síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância. Em 2003, o DSM foi revisitado, foi lançado uma nova edição, que é o DSM-5, que a gente usa hoje, acho que vocês já estão bem familiarizados. E aí, esses transtornos todos foram revistos e foram englobados no transtorno do espectro autista, que é hoje o que a gente tem como base hoje em termos de diagnóstico, né? Claro que não dá para se colocar em um tratado diagnóstico todas as particularidades que a gente vai ver nos diversos transtornos. Isso não só para psiquiatria, mas para tudo, em geral, né? Então, o que a gente tem ali no DSM-5 é a base, são os critérios base. Mas a gente sabe que, para além disso, a gente tem muitos outros sinais, sintomas, particularidades, sutilezas que vão ser diferentes de criança para criança, de adulto para adulto. Hoje a gente tem visto um diagnóstico, eu tenho feito, inclusive, aqui em Santo Antônio, bastante, o diagnóstico de pessoas adultas ou de adolescentes, já no final da adolescência, que conviveram a vida inteira, não se sentiam deslocados, às vezes não se sentiam bem acolhidos. Eles trazem muito, como eu me senti estranho a vida inteira e não sabia por quê, né? Porque eram crianças que não se encaixavam no que se pensava tipicamente como autismo, que seriam aquelas crianças, né, que teriam uma dificuldade cognitiva importante, que não desenvolveriam linguagem. Então, passou-se direto, foram crianças que provavelmente sofreram muito, muito durante a infância e a adolescência, porque a gente sabe que criança é um bicho cruel, né? Então, são adolescentes e adultos que chegam com esse diálogo, esse relato de que sofreram muito, se sentiram muito excluídos ou estranhos ou não aceitos a vida inteira e que só agora é que tem um diagnóstico e que entendem, né? O que eu gosto de falar sempre é que o diagnóstico, ele não define, não limita, né? A pessoa, você estar no espectro não significa que sua vida se limita a isso, tá? Mas o diagnóstico serve para duas coisas muito importantes, na minha opinião. O primeiro deles, quando é feito ainda na infância, que é para a gente poder intervir de fato e conseguir melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E o segundo, quando é nessa fase já de final da adolescência, na vida adulta, para ajudá-los a encontrar um caminho para aliviar o sofrimento, que muitas vezes esse diagnóstico não feito
traz um sofrimento intricado ali, porque eu não sei porque eu sou diferente. Então eu vivo com essa dúvida a vida inteira. Quando eu consigo entender o porquê, eu consigo trabalhar aquilo que me incomoda. E digamos que depois, né, a gente descubra, digamos que um adulto ou um adolescente passem por esse diagnóstico, ele é tardio, né? Uhum. Eles já sofreram e agora eles vão fazer uma série de compensações, né, para conseguir reequilibrar com essa nova informação que E ingressa na vida deles. Mas tem uma coisa que eu leio sempre sobre, que é o mascaramento que pessoas dentro do espectro autista, né, e que não foram identificadas enquanto autistas durante a infância, elas aprendem a mascarar para tentar se inserir uhum. socialmente. O que define esse mascaramento, né? Porque assim, uma coisa é mascarar e a outra é realmente melhorar em habilidades sociais. Por Uhum. exemplo, qual é a diferença entre melhorar, né? Entre se aprimorar as habilidades sociais e mascarar os sintomas do autismo? O sofrimento psíquico, né? O sofrimento que está ali imputado para aquela pessoa que está tentando mascarar. Porque veja bem, se eu trabalho, né? Se eu vou para as terapias necessárias, se eu trabalho aquelas dificuldades de habilidades sociais de forma geral, eu consigo passar por aquilo e eu não vou estar buscando ser igual aos outros. Eu vou estar dentro das minhas possibilidades, tornando isso mais leve para eu conseguir conviver bem com aquele aspecto meu, né? Aquela sutileza minha, que é minha, eu não vou conseguir mudar completamente, nem é essa a intenção, mas que eu vou conseguir trabalhar o que está me incomodando. Quando eu mascaro, na verdade, eu estou tentando fazer um comportamento de imitação das pessoas que estão ao meu redor. E isso é muito sofrido, porque vocês já tentaram, todo mundo já tentou, com certeza. Todo mundo aqui já foi adolescente, então a gente sabe, a gente tenta na adolescência, né, se integrar um grupo, participar, ser aceito pelo grupo, e tem características nossas que a gente tenta ali ajustar. Mas isso vem com muito sofrimento, não é uma coisa tranquila nem em paz, né? Muitas vezes vai acarretar aí mais uma coisa a ser trabalhada lá na frente. Às vezes eu esqueço de ligar o microfone. Então, assim, e aí essa pessoa está sofrendo psiquicamente, aí a gente fala de pessoa adulta e adolescente. Mas quando a gente volta para a infância, essa decisão cabe à família, né? É a família que vai, como é que eu posso dizer, tomar as decisões, vai tomar as decisões referentes ao tratamento daquela pessoa. E aí eu queria uma reflexão assim, pensar um pouquinho sobre esse mascaramento, né? Que muitas vezes a criança, a gente recebe demandas em terapia, por exemplo, de que a criança aprenda uma certa habilidade porque a mãe já não quer mais que essa criança seja vista como autista. Uhum. Então, ela, muitas vezes na dor, né, no sentimento de luto mesmo, de estar lidando com o autismo, ingressando naquela família, mães, pais, com as melhores das intenções, eles pretendem tirar, por exemplo, certos movimentos ou ecolalias, movimentos muitas vezes inofensivos, porém que escancaram aquele autismo e que são considerados inadequados porque fazem com que os outros, né, daquela comunidade enxerguem também o autismo da criança. Como a gente pode receber isso, sabe? Assim, como professores, pais, mães, ao observar que a criança é feliz fazendo aqueles movimentos, ou mesmo compensando suas sensações, né, suas ansiedades com uma ecolalia, ou com um movimento de fuga, que seja, mas como a gente faz para diferenciar isso, sabe? Assim, eu não estou nem conseguindo explicar a pergunta, mas É, ela gira muito em torno disso, né? A criança, ela não escolhe se ela vai mascarar ou uhum. não. Então, como devemos orientar os pais, né, enquanto professores, ou até mesmo como nós, pais, devemos pensar sobre isso, né? Qual é a nossa... Acho que aí entra muito a questão de quando você vai fazer um diagnóstico de uma criança com autismo, né, que está no espectro,
você não vai poder fazer o tratamento apenas da criança, né? A criança, ela está inserida em uma família, ela está inserida em um contexto social e tudo ali vai implicar, inclusive nas melhorias que a gente vai ter, né? Inclusive no processo de evolução dessa criança. Então, não adianta a gente achar que vai ser uma coisa única. A gente tem que acolher toda aquela família que está ali ao redor, né? Porque, veja bem, quando a gente tem um filho, a gente pare também expectativas, né? A gente não pare só uma criança. A gente gesta expectativas, a gente cria expectativas ali em cima daquela criança que vai nascer. Quando a gente faz um diagnóstico de autismo, é uma quebra de expectativas. Porque como sociedade, há um preconceito muito vigente, que ainda está aí, né? A gente tenta, dia após dia, quebrar isso, mas ainda é muito vigente. Então, quando a gente dá um diagnóstico, de fato, é um luto que acontece, né? E os pais vão precisar elaborar isso. Esse processo de elaboração de luto não é apenas no diagnóstico. Ele vai ter o diagnóstico, vai ter o processo de elaboração de luto, e todas as vezes que era esperado, havia expectativa de um marco que a criança iria conseguir fazer, e essa criança não atende essas expectativas, gera um novo luto. Então, é um processo contínuo de você conseguir acolher essa família, mas ao mesmo tempo ser muito claro, no sentido de que, olha, a gente vai tratar o que está trazendo sofrimento, o que causa prejuízos, né? O que atrapalha o dia a dia dele. O que não atrapalha não vai ser tratado, porque aqui a gente não vai tratar a angústia dos pais. A angústia dos pais a gente vai levar em conta sim, vai acolher sim, mas vai ser feito isso de uma forma para eles e não deixando implicar diretamente nos marcos que a gente precisa que aquela criança desenvolva, né? Que marcos são esses? Aqueles que o prejuízo, aqueles que o não desenvolvimento vão trazer algum déficit, alguma lesão para a criança. Mas é muito difícil, né? Porque a gente também é humano, então a gente também está do lado de cá com todas as dificuldades, com a questão de ter muito jogo de cintura, mas tem coisas que precisam ser ditas, que não dá para passar por cima, né? Então, em alguns momentos, vai ser necessário chamar aquela família e reexplicar, olha, isso aqui que eu tô vendo, essa parte precisa ser trabalhada. Essa parte não. Ontem mesmo eu recebi uma criança que a mãe trouxe que ela corria muito em momentos que ela estava entediada. Ela corria de um lado para o outro. Mas ela fazia as atividades da escola, inclusive ela tem um cognitivo, essa criança específica tem um cognitivo preservado, conseguia acompanhar a turma direitinho. Quando ela estava correndo, que você precisava interromper para chamar para outra atividade, ela vinha. Então, a corrida em si não traz nenhum prejuízo para ela, mas a escola reclama, o pai reclama. Então, e aí? O que é que a gente vai fazer? Nada. A gente não vai fazer, né? A gente vai permitir que a criança corra enquanto não estiver atrapalhando as outras habilidades que a gente precisa trabalhar com ela, né? Então, aí a gente fala assim, né? A escola, por exemplo, ela tem um papel fundamental nessa configuração dos cuidados, porque no momento em que essa criança corre, ela faz todas as coisas, mas ela precisa correr, né? Precisa parar um tempo e olhar para o nada, né? Ou para alguma coisa, algum detalhe muito específico dentro daquela sala de aula. Nesse momento, acaba que essas outras redes de suporte enviam para o psiquiatra essa criança, na esperança de que um medicamento específico vá, como é que eu posso dizer, combater esses comportamentos, né? De que só o fato de tomar o medicamento já vai resolver. Resolver, né? Isso porque, primeiro, porque a gente visualiza como um comportamento inadequado, né? E como você diz aí, é um comportamento de compensação, né? Eu acredito que essa seja um termo ok para a gente usar, né? Uma coisa para compensar mesmo as necessidades de cada um, né? Autorregulação.
Exatamente, movimentos de autorregulação. E aí, você recebe, eu queria saber se você recebe muito esse tipo de demanda e o que é que você pensa sobre isso, né? Como você lida com esse tipo de demanda quando você recebe no consultório? Uma criança que você percebe que está com habilidades preservadas, tem potencialidade de socialização, mas que, por conta de critérios específicos de escolas ou parentes, acaba sendo encaminhado a você na busca do remédio perfeito. Fala um pouquinho aí sobre essa relação com a medicação. Ó, gente, a gente recebe muita atrocidade em relação à medicação, viu? A gente recebe atrocidade de escolas que não estão preparadas, de pessoas que têm a expectativa de que uma medicação haja como mágica, né, que vai fazer a grande diferença. E a gente recebe também muita atrocidade de outros médicos até que supermedicam nesse sentido. Eu só posso falar por mim, né? Eu, particularmente, sou muito chata para medicar. Eu sou chata para medicar adultos, inclusive, mas para crianças, isso para mim é mais importante ainda. Porque qual que é a função da medicação em uma criança com transtorno do espectro autista, né? A gente não tem nenhuma medicação que comprovadamente mexa nos pilares dos sintomas, né? Nos sintomas centrais do autismo. A gente não tem. Certo? A gente tem um monte de promessa, um monte de coisa que vai acontecer, mas que estão ainda em fases de estudo e que não temos comprovação. Ponto. Tá? Dito isso, a gente tem muitos medicamentos que agem em sintomas disruptivos. Aí não só no autismo, né? Mas crianças que têm a autoagressão, né? Que se batem, a heteroagressividade, que batem nos outros, batem nos ambientes, crianças que de fato no autismo tem a comorbidade que é frequente com a questão da hiperatividade. Isso aí, essas comorbidades, a gente consegue tratar com a medicação, né? Que nem, na maioria das vezes, mesmo nessas questões, não é a primeira escolha, né? Como é que eu faço? Recebo uma criança que tem esses a queixa, né, seja da família, seja da escola, a gente vai partir para uma avaliação. Se eu entender que essas queixas de fato estão colocando ou a criança em risco, ou colocando o ambiente onde ela está inserida, né, os professores, os colegas, os pais, os irmãos, em risco por conta de uma heteroautoagressividade que elas não conseguem controlar naquele momento, ou se sintomas hiperativos são tão intensos que acabam prejudicando as habilidades. Muitas vezes a gente encaminha uma criança para as terapias, né, para o ABA, para a fono, para o TO, e eles têm tanta dificuldade de se centrar, eles têm tanta dificuldade de engajar, têm tanto excesso de atividade física, que eles não vão conseguir acessar essas terapias. Então, se eu percebo que isso aí está prejudicando a aquisição de novas habilidades, está prejudicando o desenvolver deles, aí sim a gente vai avaliar a necessidade de medicação. Caso não, não. Caso não, a gente vai dizer, né? Olha, isso aqui tá dentro do esperado, né? Um comportamento que tá ok dentro do que a gente está acompanhando essa criança, então a gente nota o que é que já seria esperado para essa faixa etária, para esse tempo de intervenção. Varia muito de uma criança que acabou de chegar, acabou de ter o diagnóstico, uma criança que já está em intervenção há mais tempo. Então, essa avaliação tem que ser vista de tempos em tempos, né? Uma mesma criança, a gente vai reavaliar várias vezes à medida que ela for crescendo e que for adquirindo novas habilidades ou perdendo essas habilidades, né? A gente vai entender o que é que está acontecendo ali, o que é que está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. E esse desenvolvimento, o atrapalhar, né? O que não está sendo aquilo que a gente espera, é porque não está de acordo com o que a gente espera de fato para a criança, ou não está de acordo com as expectativas em cima dessa criança, né? Então, isso aí tem que ser muito avaliado, muito bem avaliado, separado, e se houver necessidade, a gente vai medicar. Mas esse medicamento aí vai entrar provavelmente depois de terapia ABA, depois de TO, depois de fono, depois que a gente já conseguir ver que tá tudo bem encaminhado e ainda tem aquela questão ali que tá atrapalhando o desenvolvimento da criança, tá atrapalhando a aquisição de novas habilidades, ou às vezes tá atrapalhando mesmo, tá impedindo a criança de acessar as terapias,
aí sim a gente vai pensar na medicação. Você falou sobre sintomas de hiperatividade, e eu Uhum. sei que isso até foge um pouquinho do nosso roteiro inicial, mas muitas crianças dentro do transtorno do espectro autista ganham também um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Existe assim, uma regra, né, para o acolhimento dessa criança que também tem o transtorno de hiperatividade, porque assim, eles são muito parecidos pelo como é que o DSM ele diferencia mesmo esses dois transtornos, né? Eles são tratados separadamente ou, por exemplo, uma mesma medicação, o mesmo encaminhamento pode servir para os dois? Tá. Antigamente, não era previsto o diagnóstico dos dois transtornos em uma mesma criança, né? Antigamente, você ou diagnosticava com autismo ou diagnosticava com TDAH. Atualmente, não. Atualmente, já é possível você fazer os dois diagnósticos. O que vai diferenciar, sim, são separados, certo? São tratados de forma separada, são vistas como nosologias separadas, muito embora a gente saiba que uma coisa influencia na outra, né? O que vai caracterizar de forma mais importante o TDAH numa criança com TEA é o excesso de atividade física, tá? Então, hoje, se a gente for pensar assim no TDAH em si, a gente tem o TDAH desatento, onde são predominantes os sintomas de desatenção, o TDAH hiperativo impulsivo, onde são determinantes, onde são predominantes os sintomas de excesso de atividade física, que é o que a gente chama de hiperatividade, e impulsividade, e o subtipo combinado, que é o mais comum. No TEA, o que a gente consegue diagnosticar com mais facilidade, pensando em um TEA aí moderado a grave, seriam os sintomas de hiperatividade, né? Um TEA moderado a grave fica muito difícil da gente conseguir entender os critérios, ou preencher os critérios para um TDAH desatento. Num TEA leve, que tem um cognitivo bem preservado, a gente consegue também avaliar a questão da desatenção, certo? Mas o que faz a gente pensar na comorbidade, né, nos dois sintomas ali comórbidos, é quando essa criança com TEA, além dos sintomas centrais do autismo, que é dificuldade de interação social, dificuldade com o lúdico, dificuldade com a linguagem, é quando há uma dificuldade muito importante em controlar o excesso de atividade física e controlar os impulsos. No TDAH, o que a gente tem de mais importante assim, em relação à fisiologia é um déficit do centro do córtex pré-frontal, né, que é onde tem os controles inibitórios. Então, ali a gente tem um déficit, o TDAH não consegue fazer esse controle inibitório de uma forma eficaz. Então, é muito nesse sentido. Aí, em relação ao tratamento, depende muito do caso, né? Se for um quadro que tenha comorbidades de TEA e TDAH e tenha muitos sintomas disruptivos, é uma criança que acaba se machucando muitos outros, você pode tentar um antipsicótico que ajude nos dois aspectos, né? Se não, se é uma criança que tem muitos sintomas de hiperatividade, mas não tem sintomas disruptivos tão importantes, aí você entra direto com um psicoestimulante. Ficou claro, gente? Se vocês Qual perguntam. a diferença entre o antipsicótico e o psicoestimulante nesse caso? Qual é a ação, né, que eles exercem dentro do cérebro? Porque você falou antes desses sintomas que são pilares, Uhum. né? E que, assim, um antipsicótico, ele não vai tratar, ele não atinge o autismo, não é o autismo que ele vai Uhum. é, afetar, né, no cérebro da pessoa. São as correlacionados, né, para fazer um jogo de compensação. Mas a gente, estou falando muito compensação hoje, acho que é porque eu estava lendo ontem. Mas qual é a diferença, então, entre esse antipsicótico, eu sei que eles são muito utilizados, né, principalmente o risperidona. Demais. Quem é mãe aqui sabe do que estou falando. E desse psicoestimulante, quais são as diferenças da atuação deles no organismo? Tá. O antipsicótico, a risperidona é um dos que você falou que é muito usado, a gente tem o aripiprazol, que
falando assim, tem muitos, mas os que são mais utilizados na prática com TEA, né? Risperidona, que é um antipsicótico atípico, mas age muito como típico, o Aldol, que é um mais antigo, a olanzapina, enfim, tem vários. E eles vão fazer a modulação dos neurotransmissores. Eu não sei se seria interessante para vocês entrar aqui tão tecnicamente, mas vou tentar dar uma resumida, certo? A gente tem vários neurotransmissores circulantes no nosso cérebro. No autismo, no TDAH, na esquizofrenia, um dos que é principal é a dopamina. E nas pessoas que são típicas, a gente tem algumas áreas do cérebro que tem mais dopamina e outras áreas que têm menos dopamina. Se eu tiver dopamina de mais ou dopamina de menos, a depender da área do cérebro que eu estou falando, esse excesso pode causar alucinações, delírios e a retirada, né, a baixa de dopamina em outras áreas do cérebro, por exemplo, o córtex frontal, que eu estava falando nesse instante, combinam muito com a falta de motivação. Certo? Então, o antipsicótico, ele vai agir bloqueando a dopamina nessas áreas que causam maior delírios, maiores psicoses e vai liberar um pouco mais de dopamina na área da motivação. O antipsicótico em si age muito melhor controlando o excesso de dopamina na área do cérebro responsável os delírios e alucinações, né, que são sintomas positivos, do que na parte da motivação, certo? Então, o que é que acontece? Dito isso, o antipsicótico, como que ele age no autismo? Por que a gente coloca? Porque as crianças com autismo têm delírio e alucinação? Não. Mas porque quando ele bloqueia vários receptores, né? Ele age ali em vários receptores. E quando ele faz isso, ele melhora também a agitação e a impulsividade. Então, o antipsicótico age nesse sentido. Só que tem também um monte de efeito colateral, porque, como eu falei antes, ele não bloqueia, ele não escolhe só os receptores, né? Tem alguns que são mais seletivos, por isso são os mais novos, mas tem outros que pegam ali tudo. Então, a gente tem muito efeito colateral também. Então, por isso que é tão importante avaliar se aquela criança realmente tem necessidade de entrar com a medicação ou não, certo? O psicoestimulante, que aí são Ritalina, Venvance, Concerta, com certeza vocês também já ouviram muito, né? Já tem muita criança aí que usa. Eles também agem nos neurotransmissores, mas eles são um pouco mais seletivos nesse sentido. Tem menos efeitos colaterais quando a gente compara com o antipsicótico. Não é que não tem efeito colateral, tem muito efeito colateral também, né? Tem muitos riscos também. Mas eles agem de formas diferentes. Eles conseguem ajustar melhor os neurotransmissores que são responsáveis pela impulsividade. O que é que eu tô chamando de impulsividade? Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você vem ali, né? O botãozinho da vontade. Acho que eu quero fazer isso. Aí você pensa, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui de coisas positivas e isso aqui de coisas negativas. Se o negativo for maior do que o positivo, eu vou dizer não quero fazer não, né? Vou ficar aqui de boas, porque isso vai me dar muito problema. Quando a pessoa é impulsiva, quando vem esse botãozinho da vontade, ela parte imediatamente para a ação. E muitas vezes eu já fiz aquilo ali antes. Eu sei que vai ser ruim, que vai dar ruim, né? Eu sei que as consequências vão ser ruins e ainda assim eu repito, porque eu não tenho esse controle inibitório funcionando de uma forma eficaz. Então, é nisso aí que a gente vai mexer quando a gente coloca um psicoestimulante. Além disso, ele melhora muito. Lembra que eu falei da questão da dopamina, que está alterada ali? Ele vai aumentar a dopamina nas áreas específicas que eu preciso para motivação e para conseguir me manter centrado naquilo ali. Entendeu? Porém, acredito, né, que seja comum aqui, que a gente já tenha chegado nesse ponto, de que nada disso, né, nenhum desses efeitos das medicações vai ser possível sem o suporte multidisciplinar. Então, aí, eu queria que você trouxesse o papel do psiquiatra, né, falar um pouco sobre o papel específico do psiquiatra, porque, assim, muita gente associa somente a medicação. Eu vou levar ao psiquiatra para ver se eu consigo uma medicação que ajude, né?
E Sofro tem muito disso. isso, é quase a farmacinha. E tem muita expectativa de que o psiquiatra vá trazer essa medicação, de que seja só essa a função desempenhada por esse profissional. E bem como muitas pessoas acham que uma vez receitado o remédio, todas as outras terapias elas vão perder seu valor, Uhum, né? Porque se o remédio ele traz muitos benefícios, muitas vezes essa criança já vem acompanhada por diversos terapeutas, ela tem um período em que o remédio age e as terapias ainda estão fazendo efeito, uhum. né? E essas famílias tendem a trazer demais para o remédio, né? Estou falando de família, professor, estou falando de todo mundo que carrega a esperança, né, da inserção desse sujeito em sociedade, uma inserção que seja saudável para a sociedade e para ele. Então, assim, queria que você comentasse um pouco sobre o papel do psiquiatra, né, tirar um pouquinho dessa nuvem aí que está sobre a cabeça de todos, e falasse um pouquinho também sobre o papel da equipe multidisciplinar, qual é a força que ela tem no tratamento do autismo, né, do transtorno. Toda, né? A força que a equipe multidisciplinar tem no tratamento do TEA é toda. Porque eu particularmente, né, não acredito muito num tratamento que seja centrado na medicação, né? O tratamento deve acontecer apesar da medicação. Qual que é o papel do psiquiatra aí, né? O primeiro é o diagnóstico, que muitas vezes é feito pelo psiquiatra, né? Neuropediatra, ou muitas vezes a gente vem já com um encaminhamento que já está direcionando ali e a gente vai avaliar esse paciente e vai fazer o diagnóstico. Então, o primeiro ponto é esse aí. E para além do diagnóstico, quando a gente fecha um diagnóstico, aí o principal ponto, que para mim é o que é uma das coisas mais importantes na realidade, é a gente poder encaminhar esse paciente para as terapias necessárias, né? Avaliar o que é mais importante. No mundo ideal, a gente conseguiria encaminhar todas essas crianças para todas as terapias necessárias, né? No mundo real, a gente sabe que é um tratamento extremamente caro, extremamente precário. Aqui na cidade mesmo é uma cidade de interior. Então, eu tenho duas profissionais que trabalham com a aba enquanto psicologia, né? Para uma cidade de 100 mil habitantes, que é a maior da região. Então, drena toda a população ao redor. Nos serviços públicos de saúde, a gente não tem. A gente não tem aba. Aqui a gente tem até um CAPSI aqui em Santo Antônio de Jesus, mas a gente não tem aba. A gente tem uma única fono. A gente não tem TO. Então, no mundo ideal, a gente conseguiria fazer o diagnóstico das crianças, encaminhar para todas as terapias necessárias, no tempo, na carga horária necessária, e a gente teria crianças que evoluiriam muito melhor do que o que a gente tem no mundo real, né? Porque no mundo real, o que é que acontece? Eu vou fazer o diagnóstico de uma criança, eu vou ter que falar com os pais para ver como que a gente pode encaixar isso no orçamento deles e vou ter que dizer o que é mais importante para aquela criança, né? Vou ter que escolher ali. Vou priorizar o acompanhamento psicológico e vou priorizar né? E vou acabar diminuindo ali o tempo de fono, né? Eu vou ter que dizer, olha, tá indicado esses 5 aqui, mas se você tiver que escolher, escolha aba com psicólogo e TO, ou fono e aba. Aba tá sempre, tá? Na minha posição sempre tem aba. Então, assim, e aí uma criança que deveria fazer 16 horas semanais de aba, a gente consegue 2, a gente consegue 40 minutos. Então, a gente é muito podado nesse sentido por coisas muito mundanas, né? Pelo dinheiro, pela disponibilidade, pelo tempo, porque esse pai, essa mãe tem que trabalhar para bancar as terapias. E se eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para acompanhar a minha criança o tempo todo em terapias. Então, isso é muito difícil. Então, é, o, voltando um pouquinho sobre o papel do psiquiatra, seria o diagnóstico. Hoje, nas condições que a gente tem, entender quais são as maiores prioridades para cada uma daquelas crianças, né? Individualizar o tratamento, entender qual é a minha maior prioridade para cada uma dessas crianças e fazer o encaminhamento e, de tempos em tempos, rever essa criança para ver se as habilidades estão dentro do esperado, se surgiu alguma outra demanda que eu preciso encaminhar para uma terapia diferente, avaliar
se vai surgir a necessidade de introduzir a medicação, se a criança está medicada, avaliar a necessidade de quando que vai ser a hora correta de retirar essa medicação. Mas a grande verdade é que a medicação é a parte mais fácil, né? Se fosse só remédio, tava fácil, tava tranquilo. Mas como eu falei antes, a gente não tem nenhuma medicação hoje que haja nos sintomas centrais do autismo. Quem age no sintoma central do autismo é a terapia. Então, tratamento só com remédio não é tratamento, né? Não tem como eu tratar uma criança do espectro autista só com medicamento, porque a gente não vai ter retorno nesse sentido. Eu vou conseguir uma criança que está mais tranquila, né, do ponto de vista ali do excesso de atividade física, às vezes dos sintomas disruptivos, de se machucar, com a medicação eu consigo isso, né? Mas vou conseguir que a criança desenvolva a linguagem, vou conseguir que a criança comece a fazer contato visual e, por conseguinte, começar a perceber quais são as alterações faciais que a gente faz, né? As expressões faciais e o que é que elas significam em termos de sentimento. Não vou. Isso aí, medicação não me traz. Então, é muito importante, a meu ver, que eu acho que é o mais importante nesse sentido, é fazer a psicoeducação com esses pais, né? O papel do psiquiatra vem muito disso, de dizer, olha, a medicação está aqui, em alguns casos é necessário, em outros não. Nos casos que são necessários, ajuda muito mesmo, porque a gente sabe que tem crianças que têm um grau tão difícil de se lidar que acaba mudando tudo, né, ali na família, mexe com tudo, você não consegue colocar a criança na escola, você não consegue trabalhar, ninguém aceita ficar com a criança porque é uma criança muito agressiva. Então, a medicação ajuda muito nesse sentido em alguns casos. Temos casos que a medicação muda mesmo a vida daquela criança. Mas só a medicação não vai levar para muito lugar. Então, eu acho que é muito importante passar essa consciência para os pais, né? É psicoeducação mesmo, dizer, olha, isso aqui está acontecendo, eu sei que é difícil, eu entendo toda a sua angústia, mas não é o suficiente. Medicação sozinha não vai ser o suficiente. Então, a gente precisa trabalhar em equipe. Situações, né? E aí a gente já está chegando aí para perto de meio-dia, mas você trouxe para mim quem são as pessoas centrais do tratamento, que é a família. Né? Porque sem o suporte da família, sem a família ser, na verdade, a protagonista dessa história, desse cuidado, da atenção ao que o profissional diz, né? De trazer para dentro de casa, alterar mesmo tudo, né? As suas próprias, não só as expectativas, aquelas sobre as quais você falou antes, mas também o modo de vida mesmo, né? De uma casa. Mesmo que haja outros filhos típicos naquela casa, a gente sabe que a presença de uma criança autista vai exigir uma série de modificações. Sim. E aí eu queria só que você finalizasse com um pensamento trazido para as famílias, né? Que seja... Você já falou bastante, né? Sobre o fato da medicação não resolver sozinha e tal, mas assim... eu penso numa colocação, sabe, final, assim, para as famílias. O que uma família precisa saber hoje, na sua opinião, né, que vá elevar a qualidade de vida dentro de casa? Tá. Aqui temos muitos familiares? Pelo que eu estou vendo, sim. Eu conheço todo mundo aqui. Eu acho que não tem muito segredo no sentido, assim, é uma coisa que vocês já escutaram demais, com certeza, mas eu acho que é sempre importante a gente reiterar, é que é difícil mesmo, né? Eu sei. Não é fácil, você tem que se reorganizar a sua rotina, não é fácil reorganizar a sua vida, não é fácil mudar tudo aquilo que você tinha de expectativa. E muitas vezes isso exige uma abnegação, uma entrega que é pedir muito, né? Quando a gente fala assim, a família tem que estar ali junto, tem que estar presente, a família muda tudo. Tudo isso é verdade. Mas a gente sabe também que por trás dessas afirmações que são verdadeiras, existem pessoas humanas e que têm que se entregar muito nesse sentido. Então não é fácil, né? É complicado, é difícil,
Mas a gente tenta, pelo menos assim, enquanto profissional, o que eu tento é poder passar um pouco de conforto nesse sentido. É, vocês não estão sozinhos, a luta de vocês, ninguém vai poder dizer que entende, porque cada luta é uma, cada coisa, cada família ali é uma família diferente, cada dificuldade é diferente. Mas o que a gente puder fazer em termos de ajudar, de dar força, de prestar apoio, a gente vai fazer. A psiquiatria, ainda hoje, né? Eu ia dizer antigamente, mas ainda hoje é visto muito como esse distanciamento, né? De que é o médico, então é o médico que vai estar ali, eu estou aqui do outro canto, a gente não pode muito ter essa troca. E não, se vocês estão sendo acompanhados por um psiquiatra, sei que às vezes não tem muita escolha, né? Por conta de tudo que eu já falei antes, das limitações que a gente tem, mas o médico que acompanha vocês precisa ser um médico humano. Precisa conseguir dizer para vocês sim e não. Vai ter momentos também que vocês vão procurar o médico e ele tem que ser capaz de dizer não. Isso aqui é demais, né? Isso aqui vocês não vão precisar, porque vai estar fazendo mais mal do que bem a longo prazo. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Se sintam acolhidos por mim. Eu acho que é muito difícil mesmo, mas que pensar que a grande mudança vai vir ali da continuidade. Né? As terapias não agem do dia para a noite, como me falou ali. Tem vezes que a medicação foi ali, fez o efeito, e as terapias ainda não estão fazendo efeito. Mas a longo prazo, essas terapias é que vão fazer, de fato, a diferença. Então, eu acho que se eu precisasse dizer assim, uma coisa que todos os pais precisam saber é: terapia é mais importante do que remédio. Viu? O contrato, o cuidado multidisciplinar é o que realmente faz a diferença. A medicação vai ser importante em alguns momentos a gente precisa mesmo dela, não tem o que fazer, né? Mas medicação sozinha não vai trazer retorno. A gente precisa desse acompanhamento multidisciplinar. Obrigada, doutora. É, algumas pessoas comentaram aqui no chat, né? Algumas pessoas falando em suas experiências especificamente. Eu não tô. O Ademário disse ter gostado do termo psicoeducação. É um termo, eu sou apaixonada, eu sou muito suspeita para falar, tanto que o nome do Espaço Girassol é Espaço Girassol de Psicoeducação, né? Porque eu acredito demais nisso. Para mim é o que vai mudar o mundo realmente, é a união das forças aí entre o que era já a potência da didática, né, de transmitir conhecimento, e esse conhecimento que a neurociência, né, as ciências médicas estão permitindo que a gente acesse hoje em dia, né? Você falou um pouco sobre não ter internet antigamente, né? Os psiquiatras não se falavam e tal, mas agora não só os psiquiatras se falam, se comunicam e essa comunidade científica está expandida, como deu acesso para outros campos de ciência. Né? Uhum. Então, hoje, como pedagoga, psicopedagoga, eu posso ler sobre psiquiatria, eu posso ler tratados da neurociência, né? Assim como um psicólogo, um professor de educação física, a professora regular da escola, a mãe, o pai, está tudo muito acessível, né? E a psicoeducação é nada mais do que trazer a força da didática com o potencial do afeto, né? Isso aí. De agregar mesmo. Eu Uhum. quero agradecer os comentários aqui, né? As pessoas que estiveram presentes. Quero agradecer a você pela sua disponibilidade, seu carinho, né? De ter atendido essa chamada tão aleatória, viu, gente? Porque foi uma coisa assim, eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa. Mas doutor Inayás abriu as portas, né? O sorriso, o carinho, foi maravilhoso eu ter encontrado essa profissional para trazer aqui. E obrigada mesmo, muita gratidão mesmo pelo compartilhamento, principalmente. Viu, doutora? E nos vemos numa próxima oportunidade. Você tem alguma palavra para dizer a todos, uma despedida, e aí nós finalizaremos. Eu que agradeço, gente. Eu acho que é um papel aí que eu não falei, mas que eu acho que é super importante, não do psiquiatra, mas do profissional que trabalha com a saúde mental de forma geral, é justamente poder falar sobre
para a gente poder desmistificar e entender um pouquinho desse mundo, né? Porque o transtorno mental é um mundo, e é um mundo que sofre muito preconceito, que é muito negligenciado, que é muito mal entendido. E isso a gente tem consequências todos os dias, né? A gente tem consequências de pessoas que realmente não conseguem acesso aos serviços de saúde necessário porque sofrem preconceito das pessoas que estão do lado de lá, né? Pessoas que a gente teve um caso recente do portador de esquizofrenia que foi morto, né, no fundo de uma policial porque estava em surto psicótico. Então, eu acho que um dos grandes papéis da pessoa que trabalha com saúde mental é poder falar sobre, porque eu acredito muito que a gente só quebra preconceito através do conhecimento. Então, quanto mais se falar sobre, quanto mais se disseminar as informações, mais a gente vai estar acolhendo nossa população de forma geral, né? Uma população que é tão negligenciada. Então, eu agradeço o convite, agradeço a vocês que uma sexta-feira, 11 horas da manhã, estiveram disponíveis para poder participar aqui desse bate-papo. E com certeza teremos outras oportunidades. Eu estou sempre à disposição, tá bom? Então, vamos nos despedindo, né? Nos vemos numa próxima oportunidade. A todos que estiveram presentes, compareçam amanhã também na palestra, na conversa com a doutora Raíssa. A gente vai ampliar, trazer da psiquiatria para a neuropediatria. Na semana que vem, nós falaremos um pouco sobre os direitos das pessoas dentro do contexto da inclusão escolar, certo? Não direitos gerais, mas essa palestra vai ser comigo, é uma das minhas áreas de especialização, né, uma das minhas brigas, inclusive. Então, a gente vai falar sobre a inclusão escolar na próxima semana. Na semana do dia 23, nós teremos a psicopedagoga, para falar também, não serei eu, né, vai ser uma outra psicopedagoga, Suzane, que atua aqui na Chapada Diamantina, maravilhosa também. E na última semana nós teremos a conversa com a fonoaudióloga Aline Tavares, falando um pouquinho sobre diferenças aí entre comunicação, linguagem, como estimular em casa, o que vocês podem fazer como professores e também como parentes, né, das crianças dentro do transtorno do espectro autista. Espero que tenha sido proveitoso. Um beijo para todos e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu, um abraço, bom final de semana a todos. Obrigada.